O pão que desceu do céu. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Em nome de Jesus, nós precisamos dessa palavra, nós precisamos estar alimentados. É ela que nos sustenta e nos mantém firmes nesse propósito de esperar em Deus a nossa salvação. Em nome de Jesus. Então eu vou estar agora convidando todos a mais uma vez estar abrindo as Escrituras Sagradas, e desta vez no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, e nós vamos juntos lá no capítulo de número 22. O Evangelho segundo Mateus, ou simplesmente Mateus 22. Vamos estar juntos lá em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Evangelho segundo Mateus, e o capítulo de número 22. Graças te damos, Senhor. Todos encontraram? E nós vamos juntos ao versículo de número 14. Amém? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui está, Senhor, a leitura do pequeno versículo que o Senhor nos concedeu para a abertura desta mensagem, deste culto de libertação. Deus, de nada adiantará se essas pessoas que estiverem comigo nessa live esperarem de mim algo, Senhor, pois eu não tenho nada para oferecer a eles. Tanto eles e eu, nós precisamos do Senhor. Então eu peço que a tua unção, o teu poder esteja sobre mim, Senhor, que flua sobre mim uma unção especial, para que seja eu esse instrumento que levará a tua palavra, aquela palavra revelada para este culto, Senhor. Assim como o Senhor me deu discernimento, dá também aos meus irmãos, para que eles possam, assim como eu entendi a mensagem quando o Senhor me revelou na consagração, eles também possam ter o discernimento e crescerem na tua graça e no teu entendimento. Deus, algo mais que o Senhor queira revelar, eis-me aqui, Senhor. Em um nome de Jesus, sou apenas um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Abençoa este culto, libertando, curando, restaurando e transformando, salvando em nome de Jesus. Para a tua glória, assim eu peço, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças te damos, Senhor. Vou ler de novo o versículo que Deus nos tocou para a abertura desse culto. 22 de Mateus, capítulo 22 do Evangelho de Mateus, e no versículo 14, que o ventinho tirou aqui. Deixa eu voltar aqui. Amém. 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O versículo citado agora nesse momento refere-se às bodas em que o Senhor Jesus usou para instruir, uma parábola, referente às bodas do Cordeiro, que Jesus usou para instruir os seus discípulos a respeito da eternidade. Então Jesus propunha muitas parábolas para dar entendimento àqueles que ouviam os seus sermões, né? E ele usava de muitas parábolas, e esta é mais uma delas, a parábola das bodas do Cordeiro. E esse versículo 14 é o fechamento do conteúdo desta passagem. Eu quero que você vá comigo para que você possa entender que nesta passagem Jesus está revelando que naquele dia, essa parábola quer dizer que naquele grande dia, o dia da nossa salvação, o dia do nosso arrebatamento, o dia que nós entraremos para a glória do Pai, em nome de Jesus, pelo caminho novo que Deus nos concedeu, que é o sangue de Jesus. Através de Jesus, nós estaremos com Deus na eternidade, para a glória do próprio Deus, em nome de Jesus. E naquele dia haverá na glória uma grande festa, que é chamada nas Escrituras das bodas do Cordeiro. Eu quero então estar refletindo com você, para que você veja aonde está citado na Bíblia, aonde está essa grande festa citada. Está lá em Apocalipse, no capítulo de número 19. Vamos juntos lá refletir, para que depois possamos entrar no conteúdo que Deus nos revelou desta campanha de hoje, do culto de libertação. 19 de Apocalipse, versículo 7, é onde se fala da grande festa que haverá no céu, uma grande alegria, uma grande festa, as bodas do Cordeiro. Está escrito então em Apocalipse 19, 7: regozijemo-nos, ou seja, alegremo-nos e damos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro,
e já a sua esposa se aprontou, ou seja, está preparada. Aleluia, Jesus. Então aí estão os símbolos, né, do que nós representaremos naquele dia, lá na glória, como convidados, como a noiva, como aqueles que estarão lá para a grande festa, para a grande bodas do Cordeiro, o grande casamento de Jesus com a sua amada noiva, que é a igreja que esteve aqui na terra, que somos nós, eu e você, para a glória do Senhor. Amém? Então aqui está o registro do Apocalipse, que João viu a grande festa. Ele até escreve pelo Espírito Santo: regozijemo-nos, alegremo-nos e damos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Aleluia, Jesus. Então, para que nós possamos compreender essa parábola que Jesus aplicou lá em 22 de Mateus, vamos voltar lá então, para a glória de Deus, e vamos ler e definir essa mensagem, para que nós possamos entrar no conteúdo que Deus me revelou, como eu disse há pouco. Então, Evangelho de Mateus, novamente, no capítulo de número 22, em o nome do Senhor Jesus. Para que nós possamos ter aí o conteúdo do contexto do versículo 14, será necessário nós entendermos do versículo 1 justamente ao 14. Vamos ler então do 1 ao 14, 22 de Mateus. Estamos juntos aí? Então tome posse, daqui a pouco vamos estar passo a passo, versículo por versículo aí, discernindo o que Deus nos revelou, comparando com os nossos dias de hoje, essa revelação que Jesus fez aos seus discípulos, dando a eles, propondo a eles uma parábola das bodas. Vamos então juntos. Versículo 1 diz: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Versículo 6: e os outros apoderaram-se dos servos e os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, ou seja, ficou cheio de cólera, ficou cheio de ira, né? E enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e ele incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrares. Versículo 10: e os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus quanto bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. Então disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo você as vestes nupcial? Ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai este com os pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, pois ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus. Vamos então ao discernimento disso tudo. Amados, versículo 2 primeiro, para nós podermos aí discernir o porquê Deus nos deu esse versículo 14 como abertura e nos instruiu a ler toda a parábola das bodas. Vamos começar pelo versículo 2 para tentar fazer com que todos tenham o discernimento que Deus me deu. No versículo 2 ali é feita uma comparação, e parábola é comparação. Jesus usava de comparação, porque a linguagem espiritual é demais para a mente humana. A mente humana não consegue ter noção do que é o mundo espiritual. Então, para que o homem entendesse, principalmente seus discípulos, era necessário que ele pregasse por parábola, até porque em parábolas depois ele explicaria para eles mais detalhadamente, e aqueles que não tinham chamado naquele momento não entenderiam pelas parábolas.
Muitos deles, às vezes, chegaram a Jesus e falaram: Senhor, nos explica porque o Senhor nos fala em parábolas. E Ele deu essa explicação para eles, em razão de que a eles era dado o discernimento da palavra. É assim como você que está ouvindo aí. Se você está em espírito, o próprio Espírito Santo vai dar a você o discernimento desta mensagem. Mas fique em espírito, porque é assim que nós recebemos de Deus as instruções para a nossa caminhada rumo à salvação, em o nome de Jesus. Lá no versículo 2 é feita uma comparação clara a respeito da grande festa que nós citamos ali em 19 de Apocalipse, no versículo 7, que eu disse há pouco. Vamos lá em Apocalipse 7, onde nós lemos que ali mostrava que haverá uma grande festa, uma grande alegria nos céus, por causa das bodas do Cordeiro. Então o versículo 2 desse capítulo 22 de Mateus, ele é claramente aquilo que João viu. É o dia das bodas. Olha aqui, ó. Veja bem de novo, aqui está dizendo claramente, eu vou ler para os irmãos: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Então aqui está ligado ao Apocalipse 19, 7. O que Jesus dizia é o que ele mostraria depois para um dos que estavam ouvindo essa revelação. João, já na sua velhice, lá nos tempos de apóstolo, no final da sua carreira, que foi o único apóstolo que viveu e morreu com idade avançada. Os demais todos foram mártires. Mas João, porque Deus assim o quis, porque queria dar a ele a revelação no final dos tempos, para que ele escrevesse o livro do Apocalipse, ele envelheceu em uma prisão. Mas lá Jesus se manifestou a ele e revelou o livro, grande livro do Apocalipse, que é justamente o livro da revelação de Jesus Cristo para o final dos tempos. E João então viu o que ele citou, Jesus citou a eles, quando ainda estava andando com Jesus lá na sua mocidade, anos atrás, quando então Jesus diz, no versículo 2, que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Está ligado, Deus não muda, a palavra é fiel e verdadeira. Já no versículo 3 e 4, qual é a parábola, qual é a comparação que ali está? Versículo 3 e 4 é claramente o convite que Jesus faz em Mateus 11, 28. Vou pedir que vocês vão comigo lá em Mateus 11, 28, que é aquela passagem do vinde a mim. Eu vou ler lá rapidamente com os irmãos, depois eu vou voltar aqui em Mateus 22. Então, o versículo número, exatamente 3 e 4, é a comparação do convite que Jesus fez lá em Mateus 11, 28 ao 30, que ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, quer dizer, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, versículo 29, o meu jugo, e aprendei de mim, pois sou manso de coração e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, versículo 30, e o meu fardo é leve. Aleluia, Jesus. Está aí então os versículos 3 e 4, nós estamos discernindo a palavra e a revelação que Jesus passava aos seus discípulos naquela época, que chegou até nós para um propósito de Deus, que você vai entender até o final dessa mensagem. Não desligue, não se desligue, fique ligado, que Deus quer falar ao seu coração, e para isso é necessário que haja toda essa introdução da mensagem de hoje. Já os versículos 5 e 6, nós estamos discernindo o que nós lemos há pouco. Ele está claramente desenhando o perfil da humanidade em relação às coisas pertinentes a Deus, principalmente a humanidade do final dos tempos, citada lá em 2 Timóteo 3, não sei se eu vou lá, mas depois você vai lá com calma, não vai dar tempo de irmos lá, mas 2 Timóteo capítulo 3, é claramente registrado o perfil da humanidade, como ele estará no final dos tempos, que é justamente, muito claramente parecido, semelhante ao que nós vemos hoje na humanidade, de uma forma geral. 2 Timóteo 3, mas então, voltando aqui, o versículo 5 e 6 está claramente sendo desenhado ali pelo Senhor Jesus, o perfil nessa palavra de como será a humanidade, como está a humanidade em relação às coisas de Deus. Misericórdia, o desinteresse, a falta, o pouco interesse, o pouco caso, o desinteresse, como ele mesmo disse lá nos versículos 5 e 6, misericórdia. Vamos ler juntos aqui, ó. Porém eles, no caso os convidados, do vinde a mim, os convidados do vinde a mim, não fizeram caso. Quantos que estão sendo convidados para estarem conosco nessa live e não fizeram caso? Ou seja, pouco interesse houve, ou um total desinteresse. Misericórdia. E assim, nos quatro cantos da terra, aonde está sendo pregada a palavra, quantos que realmente são convidados para estarem ouvindo a mensagem do Espírito Santo do Senhor, registrado nas Escrituras Sagradas, e o que houve aquilo que Jesus disse,
que o reino dos céus é comparado com, e ali no versículo 5, 6 ele fala, porém eles, não fazendo caso, ou seja, pouco interesse ou nenhum interesse, né? Não fazendo caso, o que eles fizeram, os convidados? Foram cada um para o seu campo, outro para o seu próprio negócio, outros, versículo 6, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Quantos homens de Deus que são perseguidos porque pregam o Evangelho? Quantas igrejas são enxotadas no mundo inteiro afora? Quantos servos de Deus são assassinados em países que é proibido o cristianismo? É aqui que Jesus disse, é um retrato do mundo, é um retrato da humanidade. O capítulo 22 que nós lemos aqui, essa passagem das bodas do Cordeiro, ela é totalmente pertinente com o que nós estamos vivendo. Jesus falou, vinde a mim, convidou, há uma grande festa sendo preparada, João viu. Mas o que fez a humanidade? Pouco caso, não fez caso algum, desinteressado está a humanidade. Por quê? Cada um foi para o seu próprio negócio, para o seu próprio, enfim, seu próprio interesse. Misericórdia. Seguindo aqui agora, para que nós possamos avançar, será que, em nome de Jesus, será que nós podemos então ter um discernimento realmente do versículo 14, quando nós temos lá a abertura lá, qual que é o versículo 14 da passagem? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Será que nós conseguimos ter um discernimento de quanto será esse muitos ou esse poucos? Igreja, Deus me fez refletir sobre isso hoje. Será que alguém pode ter uma noção do percentual, por exemplo, pela teologia, de qual será o percentual desse muitos? Muitos é muitos, né? E qual será então o percentual desse poucos escolhidos? É sobre isso que Deus quer nos ensinar, nos instruir essa noite. Algumas passagens bíblicas nos dão algumas direções a esse respeito. Algumas passagens bíblicas nos dão direções que fazem com que a teologia tenha teorias sobre percentuais. Alguns até pregam isso, mas pelo Espírito Santo, Deus me revelou hoje que nós somos a cada dia renovados, né? Eu também já preguei sobre isso, cheguei a pensar em algumas mensagens que eu trouxe aqui. Na minha mente humana, eu achei que seriam 50%, como aquela situação, por exemplo, das 10 virgens, em que 5 delas são 10, 5 são nécias, 5 são sábias. As nécias perdem o momento em que que o noivo passa e vai para as bodas. As 5 prudentes, as sábias, elas estão preparadas, ali cheias do azeite, nas suas lamparinas, para que seguissem com o noivo. Alguém conhece a passagem, sabe do que eu me refiro, né? Mas em nome de Jesus, muitos pensam que há um percentual, mas você vai ficar impressionado com o que Deus revelou hoje a essa questão. Então, em nome de Jesus, algumas passagens dão algumas direções para pensarmos isso. Como eu citei há pouco, esta, por exemplo, das nécias, né? Das 10 noivas, em que qual seria o percentual? 5 são nécias, loucas, né? 5 são sábias, prudentes, percentual de 50%. Será que esse pouco escolhido será 50% de todos os chamados? Vamos seguir aqui, vamos seguir. Lá em 1 Timóteo há um detalhe que Deus nos ensina. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há uma passagem que Deus ali revela através do apóstolo Paulo a Timóteo, que Deus deseja que todos, então esse muito, por exemplo, são todos, porque a Bíblia Sagrada deixa muito claro, através de Paulo no capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 5, que Deus deseja, no versículo 4, perdão, então é versículo 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então esse muitos, nós já podemos concluir que é 100%. Deus deseja que 100% da humanidade, 100% da humanidade seja salvo. Esse é o desejo do coração do Pai, que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Então, já sabemos qual seria esse muitos chamados. Todos, 100%, todos, é a vontade de Deus. Agora, esses poucos escolhidos, como eu falei há pouco, pode-se ter teorias sobre percentuais, são teorias. Aí vemos aquela passagem, por exemplo, das noivas que eu falei há pouco, de 10, 5 são nécias, 5 são sábios. Então seria 50% que seria salvo? Vamos para outra teoria. Por exemplo, passagem dos leprosos. Olha que mudança radical. Aquela passagem dos 10 leprosos,
Eu não vou buscar o endereço bíblico delas para nós ganharmos tempo, mas existe aquela passagem dos 10 leprosos, em que os 10 são curados, e apenas um volta e dá glórias a Deus pela cura. E Jesus fala, mas não foram 10 que foram curados? Aonde estão os outros 9 que não retornaram para dar glórias a Deus? Então, quando aquele que está prostrado ali, glorificando em voz alta ao Senhor pela cura, Jesus se levanta ele e fala, vai, que a tua fé te salvou. Ou seja, curado foram os 10 para as coisas terrenas, mas salvo para a eternidade foi só um. Aí você vai pensar, muitos são chamados, Deus deseja que todos os homens, 100%. Meu Deus, naquela passagem das 10 noivas, das 10, 5 eram prudentes, 5 não eram loucas, nessas 50%. Mas agora tem uma outra passagem que revela a questão dos 10 leprosos, em que um só é salvo de 10, percentual de 10%. A cada 100 apenas 10, misericórdia. Aí você fica concluindo, mas que loucura. Então, esse povo dos escolhidos não é 50%, 10%. Vamos para outra teoria. É tremendo o que Deus está fazendo aqui, amados. É tremendo. Em nome de Jesus. Deixa eu ver o que mais que Deus nos trouxe aqui de revelação. Temos, por exemplo, uma outra passagem. Essa você vai ficar chocado. Eu convido você a estar comigo lá em Êxodo. Que até agora, né, 50% deixou um monte de gente animada. Então já é uma grande camada do todo, dos 100%, 50%. Aí já houve uma pequena preocupação, só 10%. Agora você vai ficar chocado com o que Deus me mandou trazer aqui. Êxodo, capítulo de número 12. O livro de Êxodo. No início da Bíblia você encontra o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Nós vamos ao livro de Êxodo, que é justamente, em nome de Jesus, o segundo livro. Êxodo, capítulo de número 12. Temos um número que realmente você vai ficar chocado. E essa passagem que eu vou ler aqui refere-se ao êxodo, que é a saída do povo hebreu do Egito, da escravidão de 400 anos no Egito. Êxodo, capítulo de número 12. Aqui é citado um número de homens que saíram de lá. Aqui é um número mais ou menos. Aqui diz assim, no versículo 37. Capítulo 12 e versículo 37. Do êxodo, que é a saída do Egito pelo povo hebreu. Assim partiram, versículo 37, assim partiram os filhos de Israel de Ramassés, que é aí no Egito, para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente varões, sem contar os da família, os meninos. No caso aqui algumas traduções falam os da família, que é a tradução mais apropriada. Então, o que eu quero que você entenda é que esse número 600.000 só de homens, lá numa outra passagem, que eu convido você para estar comigo nela, que é justamente em Números, um livro à frente. Você está em Êxodo, você vai ter Levítico, depois você vai encontrar o livro de Números. Vai no livro de Números, por favor, 2 livros à frente, no primeiro capítulo, Números 1. Livro de Números, capítulo 1. Não perca o raciocínio, hein? Nós falamos de muitos são chamados, poucos escolhidos. E aí nós perguntamos pelo Espírito Santo, qual é esse muito? Você sabe discernir o que é esse muito, o que é esse pouco? O muito nós discernimos por 1 Timóteo 2,5, que Deus deseja que todos sejam salvos, cheguem ao conhecimento da verdade. Então, o 100%, o muito é 100%. E esse pouco tem um percentual. Nós vimos algumas passagens que nos dão direções de percentual e que nos animou até um pouquinho. 50% no caso das noivas. Vimos 10% no caso dos leprosos. E agora nessa passagem, pastor, qual é a surpresa que está vindo? Não se assuste, vamos lá juntos. Números, nós lemos Êxodo, eu pedi que você fosse lá, que ali dizia que saiu do Egito 600 e tantos homens de pé, ou seja, fora, só de varões, fora os da família. Já lá em Êxodo é muito mais claro, perdão, eu falei Êxodo? Sim, deixa eu ver aqui em nome de Jesus, perdão, agora que é Números, perdão, Números capítulo 1. Lá no capítulo 1 de Números, aqui é um pouco mais claro, mais objetivo em relação à quantidade. Vamos lá, que aqui foi feito um censo. Depois que eles saíram, já no deserto, logo após o deserto, foi dada instrução a Moisés que fizesse o censo. Então houve uma contagem. E aqui então tem o número exato de quantos saíram do Egito. Está em Números capítulo 1, versículos 45
e 46. Vamos ler juntos então. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, olha aí, idade militar, todos os que podiam sair em guerra em Israel. Então foram contados apenas os homens de guerra, com idade militar, acima de 20 anos e abaixo da idade da velhice, né? Obviamente, até uma certa idade. Então foram contados quantos? Versículo 46. Todos os contados foram 603.550. 603.550 homens de guerra, homens em condições de guerra que saíram do Egito. Fora os da casa, fora, aí no versículo de 47 ao 50, você vai ver que ali é citado claramente que não é contado as mulheres, entendeu? E também não é contada a casa de Levi, perdão. Aqui é dito que não é contado a tribo de Levi, porque os levitas, para quem não sabe, eles eram, desde que foi revelado a Moisés, eles seriam responsáveis, não iriam à guerra, eles seriam os responsáveis pelos utensílios, pelas coisas sagradas de Deus, quando assim tivesse o tabernáculo. Vamos ler aqui então, para você entender que foi realmente um número muito grande de saíram do Egito. Mas os levitas, aqui após o versículo 46, que é revelado o número exato dos homens de guerra, no versículo 47 ao 50, tem uma explicação um pouco mais clara para você entender aonde Deus quer que nós cheguemos. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel, mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo, todos os seus utensílios, e os administrarão, e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Em resumo, por isso que eu li o Êxodo 12, 37, porque eu poderia só ter lido aqui, essa passagem que fala do número 603.550, 603.550, mas eu li lá porque eu preciso entender que lá diz que foi contado 600, que saíram aproximadamente 600.000 homens, fora a família. Então agora vamos tentar entender mais agora todo esse propósito. Esse número aqui é um pouco mais assustador. Então, se você analisar que aquele povo não é como o povo de hoje, do século 21, que projeta 1, 2 filhos, alguns nem querem ter filhos, pelo contrário, aquele povo tinha 5, 10, 15 filhos, a família tinha isso aí. Então, o que acontece? Vamos colocar um número médio aí de 5. Se eu pegar então 600.000, 6 vezes 5, 35, 3 milhões e meio. A teologia alega entre 2 milhões a 3 milhões, enfim, não tem um número exato. Tudo isso são teorias, mas se você considerar essas escrituras, saiu do Egito, no total do povo hebreu, entre 2 milhões a 3 milhões ou um pouco mais. Vamos dizer aí, se for a média de 5 por família, dá 3 milhões e meio de pessoas que saíram, hebreus que saíram do Egito. Misericórdia, gente, né? Agora vem aí a questão, que tem a ver isso aí com a mensagem. Nós falamos de percentual. Pois bem, voltando ao raciocínio então do percentual, vemos aqui um percentual que não se pode definir, e chega até a assustar, como eu disse, para que nós possamos entender o raciocínio do Espírito Santo, entre esse número que nós citamos de 2 a 3 milhões, ou 3 milhões e meio, a resposta de quantos que entraram na Terra Prometida. Quantos? Para nós calcularmos o percentual, a resposta está em Números, capítulo de número 26. Quantos que entraram na Terra Prometida, destes que saíram, desses 2 milhões e meio ou 3 milhões e meio, citados aqui como teórico, né? Esse número, Números capítulo 26. O livro de Números capítulo 26, e nós vamos lá nos versículos 63, ou seja, 63 ao 65. Números, capítulo 26, e os versículos 63, 63 ao 65. Não perca o raciocínio, hein? Vamos lá. De tudo aquilo lá que saiu do Egito, veja o que diz aqui as Escrituras nessa passagem, do 63 ao número 65, versículos de Números 26. Estes são os que foram contados
por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, ou seja, aquela quantidade que nós falamos. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam. Então eu estou emendando aqui duas situações. Essa passagem final do versículo 64, que vai citar aqueles que saíram lá do deserto, que é aquela quantidade. Então veja o que diz o versículo 65: porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Olha aí. Então agora você vai falar comigo. O que tem a ver com o que nós estávamos falando até agora? Muitos chamados, poucos escolhidos. Esse muitos, 100%. Deus deseja que todos sejam salvos. Sempre desejou isso. E qual é o percentual desse poucos? 50%? 10%? Será que alguém consegue calcular 2 de 3 milhões e meio? Qual que é o percentual? É incrível. Aí é assustador, né? Aí você abaixa a cabeça e fica em, meu Deus, qual que é o percentual? Não se abata, amados. Vamos lá. Desses 3 milhões e meio, apenas 2, Caleb e Josué. Mas o que tinha de especial nesses 2 que fizeram que eles entrassem na terra prometida? Eu vou pedir que você vá, por favor, em capítulo 24 de Números, e vá comigo no versículo de número 13. E enquanto você vai lá, vai dizendo, se alguém está do teu lado, vai dizendo para ele, o que tinha diferente neles era o Espírito Santo. Entenderam? Capítulo 24 de Números, eu vou pedir que você vá no versículo 13, porque ali é citado: ainda que Balaque, Números 24, versículo 13. Deixa eu ver se eu estou lendo certinho aqui. Não, eu estou lendo errado. Números, volta comigo em nome de Jesus, por favor. Houve um equívoco aqui da minha parte. Vou pedir que você vá comigo lá, em nome de Jesus, em outra passagem. Deixa eu ver onde está aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu ver onde está, porque aí está o detalhe, né? A diferença deles é justamente aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Versículo 24, da mesma passagem que nós estamos, que é o número 14. Jesus, é tanta anotação que eu fiz das passagens, que é uma revelação tão profunda que a gente acaba até se perdendo nos endereços. Me desculpe aí. Então, voltando ao capítulo aqui, eu vou ler daqui a pouco 24, mas é de Mateus, tá bom? Que estava anotado aqui, eu acabei confundindo. Números 14 ainda, mas no versículo 24, aí sim, tá? A resposta dessa pergunta: o que tem diferente nesses 2? Que eu pedi que você fosse ao lado e dissesse: havia neles um Espírito Santo, nesses 2, porque aqui é citado apenas Caleb, mas depois você vai ver que é citado os 2. Vamos no versículo número 24, Números 14, 24. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro Espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Aleluia, Jesus. Está aí, amados, a passagem que fala só de Caleb, mas eu quero que vocês todos devem se lembrar que de 12 espias enviados, apenas dois não concordavam com aquilo que eles viam, que viram na terra prometida gigantes poderosos, nações muito poderosas belicamente, e desanimaram o povo e fizeram o povo murmurar, dizendo: por que o Senhor nos tirou do Egito? Antes estivéssemos lá, para vir morrer aqui no deserto. Aqueles 10 fora Caleb e Josué, aqui não é citado Josué, mas eu posso afirmar a você que é citado Josué mais à frente. Aqui eu não quero me alongar aqui, mas vamos lá no versículo 30, onde ele diz: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão. Ele está falando de todos, né? Somente 2 ele vai falar. Aqueles não entrarão. Vou ler de novo: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Está aí, ó, tá?
E aí daí por diante, se você quiser depois refletir um pouco mais nessas outras passagens, a seguir os próximos versículos, ali você vai ver que o povo vai morrer no deserto, até que o último morrer. Se Deus separa, fala vão morrer todos, até o cadáver de vocês está todos no deserto, e vir uma outra geração, só esses dois estão permitidos de entrar na nova terra. Então o percentual é muito grande, né? Ou seja, é mínimo dos mínimos, é muito pelo contrário, 2 em 3,5 milhões, misericórdia. Então aí você fica assustado e fica, meu Deus, e agora? O que tinha nesses dois homens? Eu quero ter a mesma coisa. Ótimo. Jesus, quando disse, eu vou, mas eu volto, eu vou preparar-vos lugar, em João 14, lá em João 16 ele fala, eu vou pedir para o meu Pai, eu vou estar do lado do meu Pai, intercedendo para que Ele envie o Espírito Consolador, o Espírito que vai estar em vós o tempo todo. O mundo não pode recebê-lo, mas vocês o receberão. Aliás, Ele habitará em vocês. Então Josué e Caleb deram lado ao Espírito Santo, creram no Senhor, nas promessas do Senhor, e perseveraram. Você viu que lá em Números 14, 24, você vê que ele cita, visto que nele houve outro espírito, não o espírito murmurador, não o espírito da contenda, não o espírito da divisão, não o espírito de desânimo, e sim um espírito de ousadia, de autoridade, que faz você perseverar ante as circunstâncias, independente das circunstâncias. Aqui está, houve nele outro espírito, em todos estava o espírito do diabo, mas nesses dois não, havia o meu espírito neles, que os fizeram perseverar até o fim. Então Jesus em Mateus, agora sim, por isso que eu confundi, que aqui estava anotado, Mateus 24, já lemos essa passagem tantas vezes, quando Jesus revela as questões do final dos tempos, ele revela os sinais, e em Mateus 24, versículo 13, ele deixa muito claro, dizendo o seguinte, aleluia, Mateus 24, versículo 13, Jesus deixa claro, muito claro o seguinte, que aquele que perseverar até o fim, será salvo. E a Bíblia Sagrada deixa muito claro, não apagueis o Espírito, enchei-vos do Espírito, porque esse Espírito com letra maiúscula pode lhe fazer perseverar até o fim, pode lhe fazer vencer qualquer circunstância e qualquer mal. Porém, se duvidares do Senhor e atentares não perseverar até o fim, o Espírito que estará te dominando será o Espírito derrotado de Satanás, que além de ser arrastado dos céus, lançado para essa terra, arrastou consigo 33%, uma terça parte dos anjos do Senhor, arrastará muitas almas que estão na terra, porque deixaram que outro Espírito, que não é o Espírito de Deus, neles habitaram. Aí está o segredo. Pastor, e agora, pastor? Então quer dizer que esse muito poucos unidos, ou seja, muitos serão chamados, poucos escolhidos, será pouquíssimo então. Se eu ler essa passagem e ver de 2 de 3,5 milhões, é assustador. É claro que é assustador. Mas você vê que a Bíblia não dá esse direito ao homem, de nem saber datas ou épocas, e nem saber números, porque isso compete somente a Deus. Então ele propositalmente deixou essas passagens em parábolas, deixou que fosse registrado fatos como dos leprosos, e deixou que fatos como esse fossem registrados e chegassem até nós, no caso do Êxodo. Então isso é para que nós não fiquemos aí com mente humana tentando calcular quantos serão salvos. A salvação individual, busque a tua salvação, crê no Senhor Jesus, e aí sim, através da salvação individual, ele pode buscar o coletivo pela sua fé. Fazendo o que? O que eu faço para minha família ser salva? Orando, intercedendo por eles. Mas pastor, eu oro, já oro há 10 anos, 15 anos, meu filho não tem jeito. Tem jeito. Ele está com o fôlego lá, ela está com o fôlego lá. Tem jeito, meu irmão, tem jeito, minha irmã. Seu pai, sua filha, sua mãe, enfim, seu vizinho, seu patrão, seu empregado, enfim, tem jeito se você orar por eles, se você perseverar. Porque crendo no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, e há poder na oração do justo. Este é o recado do Espírito Santo essa noite, para que todos entendam esse mistério. Então, amados, eu sei que é assustador passar números como esse, mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira. O apóstolo Paulo deixa algumas advertências a nós cristãos, o novo Israel de Deus, e eu convido a você a estar comigo nessas advertências,
1 Coríntios capítulo de número 10. Algumas advertências que nos exortam, sim, mas louve a Deus por estar sendo exortado. Qual pai que não ama o seu filho, que ama o seu filho, que não o exorte, quando vê que ele está caminhando para o caminho errado? Se o vosso pai aqui terreno vos exortou quando era menino e quando era menina, porque caminhava para coisas erradas, ele fez isso porque vos amava, e ele é pecador. E imagine o Santo de Israel, o Senhor dos Senhores, o Santo Altíssimo Deus. Ele nos exorta porque nos ama, e já provou o seu amor por nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, deixa muito claro algumas advertências para nós cristãos, para não cairmos nos erros daqueles que morreram no deserto, e que possamos ter o Espírito que estava em Caleb e Josué. Aqui está 1 Coríntios capítulo 10, e eu vou ler com os irmãos do versículo 1 ao 13. É necessário, senta-se à mesa e come. Aqui é comida sólida, em nome de Jesus. Versículo do capítulo 10 de 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 13, lê comigo aí. Olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, os antecedentes, aqui Paulo falava dos judeus, os antecedentes que estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Lembra? Por que, Senhor? O Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto. Olha, eu estou me lembrando da comida lá no Egito, cobiçando as coisas do Egito. E naquela caminhada eles cobiçaram as coisas dos povos pagãos. Então Deus não se agradou das coisas que eles cobiçavam. Está aí a cobiça, que é a ambição desenfreada. Misericórdia. Versículo 7: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer, a beber, e levantou-se para folgar. Versículo 8: não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia só 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para nosso aviso. Olha aí, a Bíblia Sagrada dizendo que tudo isso está escrito, aconteceu com eles, mas como figuras do que acontece conosco no mundo espiritual. E tudo está escrito para nosso aviso. Olha aqui, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia, ou seja, cuide para que não caia. Versículo 13: não vos sobreveio tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que possais suportar. Aleluia. Qual que é a conclusão dessa mensagem para nós encerrarmos esse culto? Se alguém da teologia aparecer com números de salvos ou percentual, não dê crédito, pois até se pregar, como eu já preguei, uma vez eu me lembro claramente, e foi a minha mente humana que falou aquilo. Olha, pelo jeito vai ser 50%, talvez o dia, primeira vez que eu li as noivas nécias e as noivas sábias, assim. Então, quantas vezes chegamos a percentuais, aqui é o homem, mente humana. E se alguém falar datas ou épocas para você, ignore, não dê crédito. Se alguém falar em números de percentual de salvos, não dê crédito, pois tudo isso, como eu disse há pouco, está reservado somente para Deus, para a sua única, ou seja, exclusiva glória. Porém, se queremos mexer com números, vai aqui uma boa nova. Se você deseja mesmo assim brincar com números, teoricamente, vai aqui boas notícias para você então, porque o Evangelho são boas novas do reino dos céus, e a boa nova
é que nós vivos nesse mundo de hoje. Quer brincar com o número? Então vamos brincar aí. Vivos, só vivos neste mundo, sem contar os que morreram em Cristo, e os que morreram sem também, sem aceitar Deus no que Ele é, como ateus, enfim. Só vivos hoje neste mundo nós temos mais de 7 bilhões de vidas, homens, almas humanas, mais de 7 bilhões, sem contar os que já morreram, estão no descanso aguardando o dia da salvação, ou os que já estão condenados para a morte eterna. Mas vamos falar de salvação, já que você quer boa nova, quer brincar de percentual, vamos lá. E sabe o que João viu a respeito da salvação? Eu convido você, em nome de Jesus, a estar em Apocalipse, para nós finalizarmos. Aí você vai glorificar Deus, porque o segredo não é você tentar adivinhar a salvação de Doma, não é você tentar descobrir quando serão salvos, é ter a sua alma salva, o seu nome escrito no livro da vida. Porque o que João viu é tremendo. Declare que você estava naquela visão. Eu declarei hoje, Deus me revelou essa palavra, estou naquela visão de João, pois João viu a visão dos salvos, dos eleitos. João capítulo 7, versículos 9 e 10, e depois 16 e 17. 9 e 10, capítulo 7 de Apocalipse, versículos 9 e 10. Depois destas coisas, João diz: olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Versículos 16 e 17. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará os seus olhos de toda a lágrima. Aleluia! Aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque de 3,5 milhões, só 2, Caleb e Josué, foram salvos, porque neles havia outro Espírito, o Espírito do Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Enchei-vos do Espírito Santo. Vigiai, vigiai, não apagueis o Espírito. Vigiai e orai para que não caís em tentação, porque a vossa alma, vosso espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmãos, eu convido para estar aqui comigo a serva de Deus, a Levita, a diaconisa Priscila, enquanto nós passamos aqui para a igreja a mensagem, o tema da mensagem dessa noite: não importa as circunstâncias, louve a Deus. Não importa o que está ocorrendo nesse mundo, não importa as circunstâncias, louve a Deus. Esse é o tema de hoje. Não importa o que está acontecendo, não murmureis, não cobice aquilo que não é seu. As coisas terrenas são passageiras. Se você deseja algo, deve cobiçar algo, desejar muito algo, é a salvação, a eternidade com Deus. Então, que outro espírito, não o deste mundo, o que estava em Caleb e Josué, esteja em nós. Que outro espírito, não o que estava em Caim, mas sim Abel, esteja em nós. Para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu deixo essa mensagem, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito... Muito bem, meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou, basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal, no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem,
Você entra no Google e ali você acessa, no busca Comunidade Evangélica Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na Comunidade Evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da 2ª semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na 2ª, na 3ª, na 4ª e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Oremos então por essas campanhas. Você que está no meio dela, iniciando ou terminando. E em nome de Jesus, digam todos: Senhor, porque eu confio no Senhor, estou aqui, nesta campanha, tomando posse da minha vitória. Senhor, mantenha teu Espírito sobre mim. Não deixe que eu dê lado para o outro Espírito, a tal ponto de murmurar e parar, e interromper e não perseverar na minha fé. Eu repreendo todo o mal na minha vida e declaro as bênçãos do Senhor sobre essa campanha, em nome de Jesus.
Que venha para a glória de Deus. Eu concordo com a sua oração e digo amém. Mas que venha sobre a sua campanha, servo e serva do Senhor. Que venha a glória de Deus, a unção do Espírito Santo e a vitória em o nome de Jesus. Tome posse e Deus honrará a sua fé. Em o nome de Jesus.